Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me acompanha a partir desse momento aqui no Instituto Genoma para a continuidade das aulas de Direito Administrativo. Estudamos nas aulas passadas alguns conceitos interessantes, como por exemplo, a definição de direito. Relembramos, na verdade, a definição de direito, que é importantíssimo para poder entender o direito administrativo. Vimos também que o direito se divide em dois grandes grupos, público e privado. E o direito administrativo está contido dentro do direito público, aonde existe uma relação vertical, aonde o Estado tem predominância, tem preferência com relação ao particular. Comentamos também sobre algumas definições, como por exemplo, o que é o Estado para o direito administrativo. Lembrando que o Estado, para o direito constitucional, se trata de território soberano. Já para o direito administrativo, Estado são as ações da administração, ou seja, são as ações do Poder Executivo, que é exatamente o direito administrativo válido. Vimos também a definição de governo, e vimos a diferenciação entre governo e atos administrativos ou administração pública. Governo é a estrutura por si só, e a administração pública nada mais é do que o resultado dessa administração. Tudo isso foi dito na aula passada. Hoje vamos estar dando continuidade nesse conteúdo e nessa ideia de direito administrativo, só que agora vamos aprofundar um pouquinho com relação na atuação do direito por si só, ou seja, a atuação do direito administrativo. É sabido que o direito administrativo ele utiliza dois sentidos. O primeiro sentido é em sentido subjetivo, que designa os órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer a função administrativa. O segundo sentido é o objetivo, função predominante do Poder Executivo, que é o ato de exercer de fato a administração pública, e abrange 4 grandes grupos: fomento, polícia administrativa, serviço público e intervenção administrativa. Olha só, o ato de administrar, ele divide então em 2 grandes grupos, em 2 grandes sentidos. O primeiro, que é o subjetivo, vai designar quem vai estar administrando, quem é o ente que vai administrar, quem é o órgão que vai ser responsável por determinada situação, quem é o agente público que vai estar contido nesse órgão, que vai estar atendendo determinada pessoa. Então, ou seja, no sentido subjetivo, eu estou falando de uma situação estrutural. Como vai funcionar, como a hierarquia, como a conjuntura desses órgãos vão estar funcionando para poder atender aí a comunidade. Já no sentido objetivo, a situação é um pouquinho diferente. Aí é o resultado da administração. E entre esses resultados, esses segmentos que o direito administrativo pode estar seguindo, o primeiro deles é a fomentação. Ué, professor, o que seria a fomentação? O que seria fomentar no que se refere ao direito administrativo? Olha, pessoal, olha só. Para poder falar em fomentação, é necessário entender um pouquinho a estrutura administrativa do nosso Estado, da nossa sociedade. A gente sabe que quem vai estar executando, quem vai estar exercendo os atos administrativos é o Poder Executivo. Isso aí eu já disse na aula passada. Então, o Poder Executivo é a entidade, é a esfera jurídica que é responsável aí pelos atos administrativos. Beleza. Só que os atos administrativos, eles são bem complexos quando você tenta aplicá-los dentro de uma sociedade. Isso porque no nosso país, que tem aí uma dimensão continental, temos aí espalhado no Brasil afora diversos tipos de culturas, diversos tipos de situações aonde não existe um padrão estabelecido de administração. Ou seja, dentro do estado de Goiás, temos um tipo de administração diferente, certamente é diferente do que acontece na administração pública dentro do estado do Amazonas. Então, ou seja, o nosso país ele é regionalizado. E essa regionalização vem exatamente para poder facilitar aí os atos administrativos. Então, ou seja, eu tenho ali, né, na ponta da esfera executiva, o chefe de Estado. Quem é o chefe de Estado? Bom, a nível de União, é o presidente da República. A nível de Estado, no caso o Estado de Goiás, ou o Estado do Amazonas, do Pará, Tocantins, é o quê? É o governador.
E a nível de município, no caso Goiânia, Itumbiara ou uma cidade qualquer, é o prefeito. Então são esses três entes que são chefes do poder executivo de acordo com seus determinados níveis. Nível de União, nível de Estado e nível de município. Percebe que já vai montando uma cadeia, percebe que já vai montando uma estrutura que ela é vertical. Certamente o município, o prefeito, ele deve alguma satisfação para o governador, que deve uma satisfação para o presidente da República. E dentro dessa cadeia, existe uma série de ramificações. Por exemplo, a nível de Estado, o Estado só por si sozinho, ele não daria conta, ele não teria condições de estar administrando todas as situações contidas dentro daquele Estado. Ou seja, ele precisa se ramificar. Eu tenho que criar uma secretaria que vai tratar de problemas referentes à saúde, eu tenho que criar uma outra secretaria que vai tratar de problemas referentes aí à segurança, à educação, à cultura, ao lazer, e aí vai. Da mesma forma, a prefeitura. A prefeitura, por si só, não consegue apenas sozinha de estruturar e atender todas as necessidades dentro de uma cidade. Ela precisa criar subestruturas para poder dividir as tarefas. Então essa divisão, toda essa divisão, ela é uma estrutura hierárquica e está uma subordinado à outra. Então, de forma subjetiva, temos aí essa estrutura posta. E o fomento, ele é exatamente quando a eficiência do Estado vem a falhar. Ou seja, mesmo depois de ter dividido, mesmo depois de ter estruturado da forma que é, para poder atender às necessidades de uma sociedade, o Estado, quando eu falo Estado, é toda a estrutura política, ela não consegue atender todas as necessidades. E aí vem o particular. Esse particular pode ser qualquer pessoa. Vem o particular com uma ideia e deseja fomentar. Um exemplo claro são as autarquias, que são instituições privadas que conseguiu ter do Estado todo o aval para poder funcionar e atender o público. Ou seja, a fomentação é o Estado investir em um privado para que ele possa prestar o serviço público. Então temos as autarquias, as fundações, sociedades de economia mistas, tudo isso aí. Então vocês percebem que dentro da estrutura hierarquizada temos o Estado que pode e deve fomentar particulares que tenham a intenção de trazer um benefício público. O segundo sentido, dentro da ideia objetiva do direito administrativo, é o famoso poder de polícia. E, de fato, o que é o poder de polícia? Bom, em linhas bem curtas, bem tranquilas, para poder facilitar o entendimento, o poder de polícia nada mais é que um poder fiscalizador. Então, a ideia do poder de polícia é que o Estado possa fiscalizar as ações do particular. E isso acontece na prática, não só nos organismos policiais, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, mas também organismos fiscais, como o fazendário. São estruturas que contêm e têm em si o poder de polícia, que é o poder fiscalizador. Ele é importantíssimo. Imaginem vocês uma sociedade onde não existisse nenhum tipo de fiscalização. Será que ela seria uma sociedade palpável, tranquila de se viver? Provavelmente não. Então, o particular ele tem que ser regrado pelo poder administrativo, pelas ações do poder executivo o tempo todo. E isso é feito através da fiscalização. Serviço público, que é o quê? É o serviço oferecido pelo Estado, e não só pelo Estado, mas também pelos particulares através da fomentação do Estado. Ou seja, é todo serviço onde qualquer pessoa da sociedade pode requisitar através de uma estrutura, em uma estrutura estatal, em uma estrutura governamental, para poder fazer valer algum direito, para poder resolver alguma lide, para poder resolver algum tipo de problema, seja ele inerentes à saúde, à educação, à segurança. Quando você solicita lá uma viatura da Polícia Militar ligando no 190, você já está utilizando um serviço público.
Então, os serviços públicos é tudo aquilo que é oferecido para a sociedade, através de um organismo estatal, através de um organismo governamental. Intervenção administrativa. Ora, senhores, se existe o poder de polícia, que é o poder de fiscalização, é evidentemente que se algo de errado for constatado, é necessário ter uma intervenção pública. Lembra que o direito público ele não pode deixar prevalecer as razões e a ideia do particular. Ou seja, o Estado, que representa a sociedade, ele tem que estar em ênfase. Ele tem que ter a prioridade sempre. Então, um particular jamais pode sobrepor a coletividade. Ou seja, o Estado jamais vai deixar um particular interpor, sobrepor, sair à frente do interesse social. E com essa ideia podemos entrar aí nos princípios do direito administrativo. Eu sempre falo que dentro do direito administrativo, se você entender os dois primeiros princípios, você praticamente já entende todo o conteúdo do direito administrativo. Porque é simples. Tudo o que acontece dentro da administração pública é baseado praticamente em dois princípios, que vão se subdividindo posteriormente. Mas são dois princípios principais que é baseado a administração pública. O primeiro deles é o princípio da supremacia do interesse público. Olha só o quanto é importante esse princípio. O Estado, ele vai atuar, ele vai governar, ele vai administrar. Mas ele só vai poder fazer isso visando o quê? A supremacia do interesse público. Ou seja, tudo que é de interesse coletivo é supremo, está acima de tudo. Por isso que eu tinha dito um pouco mais atrás que a relação entre o Estado e o particular, ela tem uma hierarquia vertical. Ou seja, o Estado sempre vai estar se sobrepondo, sempre vai estar ganhando do particular, porque o Estado tem sempre o interesse de atender à coletividade. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é a indisponibilidade do interesse público. Percebem que é um desdobramento, ou seja, é indisponível ao Estado abrir mão do interesse público. Jamais ele pode fazer isso aí. Que a partir do momento que ele abre mão do interesse público, ele não está levando, né, ele não está levando o primeiro princípio a sério. Ou seja, a supremacia do interesse público não é levado a sério a partir do momento que o Estado abre mão do interesse público. Então, são dois princípios que se complementam. Supremacia do interesse público e indisponibilidade desse mesmo interesse. O Estado pode fazer de tudo, desde que seja de interesse da coletividade, desde que seja interesse do direito público. Beleza? Tranquilo? Esses dois princípios são fundamentais. Na Constituição Federal, existe ali, né, de uma forma explícita, 5 grandes princípios que norteiam o direito administrativo. Eles estão previstos lá no artigo 37. E eu tenho certeza que, para quem já deu uma estudadinha aí em direito, ao estudar para algum tipo de concurso público, aonde caia, né, o direito administrativo, vocês com certeza já devem ter ouvido falar do LIMPE. LIMPE, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São, depois desses dois princípios, princípio da supremacia e do interesse público, esses 5 princípios são fundamentais para o direito administrativo. Vamos dar uma lida aqui no artigo 37 da Constituição Federal. Ele fala o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Olha só o que está falando no artigo 37. A administração pública direta e indireta. Vamos fazer uma pausa aí. Vamos tentar entender o que é a administração pública direta e indireta. Bom, a administração pública direta, em linhas bem curtas, é aquela administração feita pela própria estrutura governamental. Ou seja,
pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente e toda a estrutura que rege o governo. Então, tudo que tiver contido dentro de uma estrutura hierarquizada do governo, isso é a administração direta. Já a administração indireta é aquela que foi fomentada. Lembra lá da fomentação, onde um particular tem o interesse de fazer algo para o benefício social, para o benefício público? Bom, se o cara é particular e tem esse interesse, nada mais justo do que o Estado, do que a estrutura governamental incentivar esse cara. Só que, ao incentivar esse cara e criar uma estrutura que vai estar gerando esse tipo de serviço, esse tipo de apoio, eu estou criando aí uma administração indireta. Um exemplo que eu já tinha dito são as autarquias, as fundações, sociedades de economia mistas, e aí vai. Então, está aqui a administração pública direta e indireta. Percebam que esses 5 princípios, o famoso LIMP, estão para os 2 tipos de administração, tanto para a direta como para a indireta. Então, ou seja, esses 5 princípios vão estar regendo tanto a administração pública direta como a administração pública indireta. Vamos lá, então, mencionar cada um desses princípios. O primeiro deles, o princípio da legalidade, ele é mais do que evidente. Legalidade, ou seja, tanto a administração pública direta, assim como a administração pública indireta, tem que seguir o rigor da lei. E aí tem que ter um certo cuidado. Todo ente administrativo, vamos pôr entre aspas aqui, o funcionário público, tudo que ele faz, tudo que ele deve fazer, tem que estar escrito em lei. A lei não pode ser omissa nesse caso. Todas as ações dentro da estrutura administrativa têm que estar escrita de forma clara e estrita na lei. Não pode ter nada dúbio, ou nada que gere dúvida, ou então nada que não seja mencionado. Todas as ações são escritas. Diferente é para o particular. O particular, se ele quiser fazer algo e a lei não falar nada, ele pode fazer. Já o administrador público não. Se ele quiser fazer algo e a lei não falar nada, ele não pode fazer. Porque de acordo com o primeiro princípio do artigo 37 da Constituição Federal, que é a legalidade, ele só vai agir conforme a lei. É o princípio da legalidade. Então tem que estar escrito. Então está aqui, legalidade. O segundo, impessoalidade. Olha só, é impessoal. Eu, sendo administrador público, eu não posso tratar as pessoas de forma diferenciada. Eu tenho que ser impessoal. Eu não posso dar uma preferência porque aquele camarada que eu estou atendendo, ele é um parente meu, ele é um amigo meu. A impessoalidade, em regras gerais, proíbe que o administrador público trate as pessoas de forma pessoal. Ou seja, não é porque que eu sou amigo de uma determinada pessoa que eu, funcionário público, vou oferecer uma vantagem para essa pessoa. A ideia não é essa. É tratar todos de forma igualitária. A ideia é que o administrador público trate todos os entes, todas as pessoas que compõem uma sociedade de forma igual. Só que cuidado, tem uma situação que vale a pena ser ressaltada. O princípio da impessoalidade, ele tem uma máxima lá que fala que eu devo tratar os iguais de forma igual. Porém, eu devo tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Por exemplo, eu não posso construir um prédio público onde eu vou estar atendendo as pessoas e nessa construção eu faço de que tal forma que o cadeirante, que é um desigual, mediante uma pessoa normal, não tenha um livre acesso a esse prédio. Ou seja, eu tenho que criar uma estrutura que permita tanto a pessoa normal adentrar ao prédio público, assim como o cadeirante também. Então, eu estou tratando o desigual de uma forma igual, na medida da sua desigualdade. Então, tem esse detalhe que tem que ficar atento com relação a isso aí. O terceiro princípio, falamos da legalidade e impessoalidade. O terceiro é a moralidade. Olha só, o que se trata, o que fala o princípio da moralidade. Bom,
em regras gerais, é que o administrador público ele tem que ser reto, probo, ele tem que ser um cara honesto. Isso em regras gerais. Aí, muitas vezes, a pessoa confunde esse termo de moralidade. Acha que essa moralidade é aquela questão de, não de ética, mas aquela questão de fazer algo errado em um determinado ambiente. Por exemplo, desviar dinheiro público é imoral? Sim. Para a administração pública, desviar dinheiro público, dinheiro que era para poder ser usado em benefício da sociedade, é imoral. Agora, você ir trabalhar de calção ou de bermuda é imoral? Bom, não. Provavelmente vai estar atingindo umas regras dentro daquela seção administrativa, mas não é imoral. Ou seja, o princípio da moralidade não vem estar regendo a estrutura de convívio dentro de uma administração. Ele vai estar regendo as ações. Ou seja, não desvie dinheiro, mas se quiser vir trabalhar de calção, eu, como princípio da moralidade, não me importo. É claro que dentro da sua estrutura administrativa terá outras regras que você vai estar seguindo, mas não é essa moralidade que o terceiro princípio previsto no artigo 37 da Constituição Federal vem estar mencionando. Na verdade, a moralidade que está falando lá é a honestidade, ou seja, o administrador público deve ser um cara ético, deve ser um cara que vai estar trabalhando e agindo para o benefício social. Beleza, então falamos aí da legalidade, impessoalidade, moralidade e a publicidade. Todos os atos administrativos devem ser públicos, devem ser publicados. Hoje existe, vários mecanismos aí de publicação. O Diário Oficial é o mais conhecido, é o principal, onde todos os atos públicos, licitações, obras, atitudes governamentais são descritos, falando que vai ser feito assim, assim, assim e dessa forma. Então, ou seja, a ideia é que todas as ações do direito administrativo estejam à disposição do povo, para que o povo, as pessoas que compõem uma sociedade, fiquem sabendo o que seus governantes, o que as pessoas que estão regendo ali o direito por si só estão fazendo. Isso é a publicidade. O ato administrativo deve ser público, deve estar aberto, não pode ser velado, escondido, porque isso até faz levar à ideia de que está tendo algo de errado, um desvio de dinheiro, uma corrupção, então isso aí não pode acontecer. E por fim, o último princípio que está previsto aí no artigo 37 da Constituição Federal é a eficiência, ou seja, a eficiência foi um dos últimos princípios a ser inserido dentro do artigo 37 da Constituição Federal. Ele vem com essa ideia de deixar um pouco para trás a famosa burocracia. A burocracia, hoje já tem esse jargão, fala que o serviço público é muito burocrático. Na verdade, claro que existe a burocracia, mas o princípio da eficiência vem com a ideia de acabar exatamente com essa burocracia. Ou seja, vem com a ideia de agilizar o serviço administrativo, de tal forma que venha estar gerando um custo reduzido e venha estar atendendo aquele que necessita de uma forma bem mais rápida, bem mais eficiente. Antigamente, ali entre a década de 50 a 60, houve ali a burocratização do serviço público. Tudo que você faz, tudo que você necessitava a nível de governo, a nível de administração pública, era necessário preencher uma série de documentos. E aquilo ali demorava anos, demorava muito tempo para que você pudesse perceber algum resultado. Isso se acontecesse algo. Hoje, apesar que ainda existe uma certa burocracia, que é resquício dessa época, já está mudando, já está tendo uma exigência de uma agilidade. E um exemplo muito claro é a digitalização dos processos administrativos.
Hoje em dia, aquele calhamaço de papel, aquelas juntadas de documento, tudo isso aí está acabando, tudo isso aí está reduzindo, claro que aos poucos, mas está transformando em um mecanismo digitalizado, rápido, de fácil leitura, de fácil acesso àquele que tiver interesse, claro. Então isso aí é um exemplo claro da eficiência. Então eu aconselho a vocês, queridos alunos, que releiam esse artigo 37 e toda vez que você pegar a sua Constituição Federal e examinar lá esse artigo 37, associe esse artigo, associe essa parte da Constituição ao direito administrativo. Na nossa próxima aula, vamos estar aí falando mais sobre princípios que compõem o direito administrativo. Só que os princípios que eu vou estar falando na nossa próxima aula, eles são os famosos princípios implícitos, ou seja, são aqueles princípios que não estão estampados lá na Constituição, como é o caso aí dos 5 principais princípios que está previsto aí no artigo 37 da Constituição. Então, leiam o artigo 37, estudem e até a próxima aula. Tchau!